noite, o Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que daqui a pouquinho, às 9h45, recebe o Cruzeiro. Pressionado, o Timão entra em campo, precisando de um bom resultado para melhorar a campanha no Brasileirão e, ao mesmo tempo, dar tranquilidade ao trabalho do técnico Osmar Loss. O nosso contato é com o repórter Alexandre Silvestre, que está neste momento na Arena Itaquera, acompanhando a expectativa para mais um jogo do Timão. Boa noite, Silvestre. Passando um pouquinho de frio aqui, Paulinha. Boa noite para todo mundo. O Corinthians muito pressionado dentro e fora de campo. Perdeu o clássico na rodada passada para o São Paulo no Morumbi por 3-1. E extra-campo, a torcida Gaviões da Fiel, que costuma frequentar, por exemplo, aquela parte ali do fundo da Arena Corinthians, né, andou cobrando o presidente André Sanches sobre tudo. Reforços, desmanche, base, como é que está esse imbróglio da Arena, o pagamento da Arena, enfim, de tudo um pouco. E amanhã o presidente deve conceder uma entrevista às 5 da tarde na reapresentação do Corinthians no CT Joaquim Grava. O professor Osmar Loss deve mexer pelo menos em 4 jogadores em relação à escalação que iniciou a partida contra o São Paulo. O Pedro Henrique, zagueiro, e o volante René Júnior estão machucados, fora de combate, vetados pelo departamento médico. O Rodriguinho bateu asas e voou, foi vendido. O Jadson volta a ser titular, deve começar no meio de campo e mais centralizado, armando pelo meio e não pela beirada. E numa das beiradas do campo, outra alteração, o retorno do Cleison no lugar do Marquinhos Gabriel. E com mais informações a respeito desse Corinthians, que precisa se reabilitar no Campeonato Brasileiro, quem nos conta agora é o Adriano Dolfi, que conferiu o último treino do Timão. No último treino antes do duelo com o Cruzeiro, um Corinthians cheio de novidades. Léo Santos na zaga, Cleison na vaga de Marquinhos Gabriel, Douglas fazendo a estreia oficial no lugar de René Júnior e Jadson voltando ao time titular após a saída de Rodriguinho. Estava ali esperando a minha oportunidade e com a saída dele, abriu ali a vaga, mas não é que eu sou soberano ali, não. Tem muitos jogadores ali que têm qualidade, mas todas as vezes que a equipe precisou, entrei, tentei dar o meu melhor e vou continuar da mesma maneira. Ele estava um pouco triste, né, por sair daqui, depois de algum tempo jogando bem. Mas é um novo desafio para ele. Eu não conheço muito futebol lá do Egito, mas desejei sorte para ele, novo desafio, tomara que ele seja feliz lá, como ele foi aqui. Jadson, aliás, foi o personagem certo para falar sobre o momento do clube de reconstrução no meio da temporada e a pressão em cima do técnico Osmar Loss. Eu acho que para o treinador é importante ter todas as peças, né, para ele poder escalar a equipe da melhor maneira. Eu acho que ele deve estar pensando que é um pouco difícil, né, nessa situação, mas como eu disse, tem jogadores ali que estão esperando a oportunidade, que o grupo tem jogadores de qualidade. Eu sei que ele vai conseguir aí colocar uma formação de jogadores boa e para a gente conseguir uma vitória contra o Cruzeiro. É nesse clima que o Corinthians vai enfrentar o time mineiro com a seguinte escalação: Cássio no gol, Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar, Gabriel, Douglas, Jadson, Cleison e Romero e Jonatas no ataque. O técnico Osmar Loss. Bom, o Corinthians, que ocupa a 8ª colocação na tabela, tem apenas 19 pontos, está a 11 do líder Flamengo e a 4 pontos do Cruzeiro, adversário dessa noite, Cruzeiro de Mano Menezes, que conhece muito bem a intimidade do Corinthians, Cruzeiro que vive um momento completamente diferente, vem de 2 vitórias de virada no Campeonato Brasileiro nesses 2 jogos depois da Copa do Mundo, Corinthians e Cruzeiro que se enfrentaram também na parada da Copa em 2 amistosos, deu Corinthians no Mineirão, empate aqui na Arena, e o Cruzeiro embalado com esses resultados positivos, a 4ª colocação na tabela, está no G4, brigando por título, uma equipe forte que também está
está classificada para as quartas de final da Copa do Brasil. Vamos dar uma olhadinha no provável time do Cruzeiro, que deve ter alguns titulares, ou talvez um ou dois, poupados pelo excesso de jogos, até porque o Cruzeiro tem uma sequência contra paulistas, é hoje o Corinthians aqui, depois recebe o São Paulo no final de semana, e no meio da outra semana visita o Santos no mata-mata da Copa do Brasil. Escalação provável do Cruzeiro. Fábio, na lateral direita. No gol, Fábio. Na lateral direita, Lucas Romero ou Edilson. Na zaga, Dedé, Léo e Egídio completando a defesa. No meio-campo, Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Arrascaeta e Thiago Neves. No ataque, Barcos ou Rafael Sobis. Professor Mano Menezes. As delegações vão chegar aqui na Arena Corinthians por volta de 8h30. A bola rola às 9h45 da noite. O estádio ainda está na penumbra, os refletores desligados, os principais refletores aqui da Arena Corinthians desligados, e o estádio ainda fechado ao público. A abertura dos portões 2 horas antes do jogo, né, mais ou menos. Então, ainda dá tempo do pessoal chegar, a movimentação ainda fraca no entorno. Deveremos ter apenas um público regular. Faz frio em Itaquera, a temperatura irá diminuir no decorrer da noite. Osmar Garrafa está a caminho, ele vai acompanhar o jogo pra gente e trazer todo o resumo da história desse Corinthians e Cruzeiro, um duelo de campeões nacionais, amanhã no Gazeta Esportiva. Só para citar e para reforçar um pouquinho mais essa história da pressão da torcida Gaviões da Fiel, que pressiona o presidente André Sanches e que irá... O presidente André Sanches amanhã concedeu uma entrevista coletiva às 5 da tarde no CT do Corinthians. A Gaviões praticamente colocou uma corda no pescoço do Andrés, uma pressão muito grande para que ele desse respostas públicas com deadline e tudo, com prazo de resposta até hoje, até no máximo quinta-feira, e a resposta será dada amanhã nessa entrevista coletiva. A Gaviões, que além de torcer, tem uma influência muito grande, como todo mundo sabe, no clube, na política, em todos os segmentos do clube, aliás, nasceu para fiscalizar o Corinthians, quer saber como é que está, por exemplo, o pagamento das parcelas desse estádio, dessa obra, uma dívida muito grande que o Corinthians vai ter que bancar com a construção da arena para a Copa do Mundo e depois com esse fundo de investimento que o Corinthians montou justamente para poder quitar em suaves prestações, digamos assim, o pagamento do estádio. A torcida quer também saber se vai haver um desmanche, o lucro pela venda dos jogadores, porque tantos empresários ganham comissões, segundo a torcida, a mais do que os empresários que negociam com outros clubes grandes do futebol brasileiro, categoria de base, enfim, de tudo um pouco. A Gaviões exige explicações e essas explicações devem acontecer amanhã, ou talvez até na zona mista, que após a partida, de repente o André Sanches, entre um cigarrinho e outro, né, passa ali na zona mista e bate um papo com a imprensa. É isso, eu volto daqui a pouquinho para falar um pouco mais desse jogo. Temos aí a participação também de um personagem importante do Cruzeiro, que é o Robinho, que deve ser titular nesta noite aqui em Itaquera. Obrigada, Silvestre. Passa um friozinho aí, mas daqui a pouco você volta aqui no nosso ambiente quente desse estúdio, né? O que vocês esperam para essa noite? Pois é, Paulinha. Boa noite, Flávio. Boa noite. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A expectativa é de um jogo equilibrado. Corinthians, os amistosos que realizou contra o Cruzeiro agora nessa parada da Copa do Mundo. Como bem lembrou Silvestre, venceu em Minas, empatou em casa, tudo bem amistoso, não é o mesmo ritmo de uma partida oficial, mas é um termômetro do que a gente pode ter. O Corinthians aqui estava perdendo por 2-0, foi buscar e poderia ter vencido o jogo num jogo de várias possibilidades. O Cruzeiro tem um time muito bom. Pô, tem Arrascaeta no meio, tem Thiago Neves, tem o próprio Robinho, que é bom jogador que sabe o que faz com a bola. E na frente também o Barcos ou o Rafael Sobis, são dois jogadores que sabem finalizar muito bem. E o Corinthians tem que se reinventar com a ausência do Rodriguinho. Mas eu não vejo de maneira tão catastrofista a ausência do Rodriguinho. Por quê? Porque tem o Jadson. O Jadson pode fazer a função do Rodriguinho. Aliás, é onde o Jadson mais gosta de jogar. Como o Rodriguinho vinha numa fase exuberante, muito boa, artilheiro do time e tudo mais, o Jadson ficou meio de lado. Ou ele jogava mais pelos lados do campo, ou mudava o sistema para ele jogar no meio, ao lado do Rodriguinho. Agora, com o Rodriguinho ausente, ele vai poder fazer aquilo que ele sabe fazer. E é um jogador que, em forma, né, e motivado, pode dar bons frutos, bons resultados. Eu não vejo um Corinthians tão combalido, não. Claro que sente os desfalques, são muitos desfalques, desde que foi campeão brasileiro no ano passado,
Depois ganhou o Campeonato Paulista, perdeu mais jogadores ainda, mas dá para ser um time competitivo. Tem que ter calma numa hora dessa. Não adianta ficar arrumando faísca e causar crise, porque o clima só tende a piorar, né, o ambiente e a coisa não anda. Ou você tem paz para trabalhar ou não vai. Acho até justo, acho que se cobre aqui ou acolá, mas tem que separar as coisas. Né? Torcida, eu acho que acima de tudo tem que apoiar o time. É isso. Bom, data hoje. O Cruzeiro é mais time que o Corinthians. Quer dizer que vai ganhar? Não quer dizer que vai ganhar quando estamos falando de futebol. Futebol é o único esporte onde nem sempre o melhor ganha. Mas o Cruzeiro está bem melhor. Aliás, eu coloco o Cruzeiro como terceiro elemento nesse campeonato aí. Flamengo, São Paulo Cruzeiro. O Cruzeiro, ele é muito forte. Eu estou falando data hoje, tá? Porque o Palmeiras, ele tem um timaço. Mas ele ainda não pegou. O Cruzeiro já pegou. O Grêmio, o Cruzeiro... Não, o Cruzeiro a gente vê jogando bola. Ele joga bem. O time do Mano é bem ajeitado. O Celso já citou bons jogadores. O Barcos é mais uma contratação importante. Então, hoje, o Cruzeiro está melhor preparado. O Loz, além de pegar o barco andando, ele está tendo que toda hora criar situações. Você usou um termo reinventar e é isso, né? Não tem mais Balbuena e Rodriguinho só. Só os dois jogadores mais importantes do time. Além do Michael, que é um jovem promissor. Não é fácil. Era titular. São 3 peças. O Sidney Clay não faz falha em full. Sim. Mas se você tira 3 de 11, 3 peças, e você tira o melhor, né? Se você tira... Saiu o Flazinho, não muda nada. E se você me permite, ainda comparando ao time que foi campeão brasileiro no ano passado, que perdeu Arana, perdeu Pablo, perdeu Jô, junto à exceção, é mais da metade do time. E ainda machucou o reserva imediato, que é o Pedro Henrique. Pois é. E perdeu o René Júnior. Então, é difícil pra caramba. Ele vai pegar um time estruturado. Então, o normal é o time continuar estruturado. E só uma coisinha, enquanto os clubes estiverem dando satisfações a torcidas uniformizadas que não servem para nada, o futebol brasileiro vai continuar assim, que nem cachorro correndo atrás do rabo. Não sai do lugar, vira um outro esporte, nem pode ser comparado com o futebol europeu. Quando os clubes de futebol começarem a dar satisfações a acionistas, o senhor se reúne com os acionistas, a coisa muda. Agora, com torcida uniformizada, não serve para nada, é o lixo do futebol, é o que tira o torcedor, é o que arruma violência, é o que gera animosidade, são os caras que estão lá para fazer negócio, dando alguma coisa, eles ficam quietos ou agitam, então quer dizer, isso é a pior coisa que tem, mas continuam dando satisfações, ok, futebol fica desse jeito. Então vamos para a nossa enquete de quarta-feira, que tem um pouquinho a ver. Nós queremos saber o seguinte: em caso de derrota para o Cruzeiro, Osmar Loz corre risco de ser demitido? Sim ou não? Dê a sua participação, que é muito importante e eu adoro saber, voltando lá no site gazetesportiva.com, porque a pressão é grande, inclusive da torcida. E daqui a pouco, diga-me. O Andrés tem declarado que o Loz fica. Eu acho que é um contrassenso. A mesma coisa que aconteceu com o Santos, se você não confia no treinador, já demite logo, não espera fazer pausa, treinar e tudo mais para depois, né? Poderia ter adiantado, como você já falou. E o Andrés tem dito que vai apoiar o Loz. Risco existe? Existe, mas acho que não vai demitir do nosso PD. E você? Não, seria uma estupidez demitir, mas eu não penso com cabeça de cartola, né? Bom, e é para lembrar, né? A pergunta se ele corre o risco ou não, sim ou não. E daqui a pouquinho, às 7h30, o Palmeiras vai até o Maracanã para enfrentar o Fluminense. Um dos grandes atrativos desse duelo será o possível reencontro de Gustavo Scarpa com seu ex-clube, que ainda travam uma batalha nos tribunais. Acompanhe como foi o último treino do Verdão na reportagem de Alexandre Silvestre. Em sexto na tabela do Brasileirão, a 7 pontos do líder Flamengo, a briga de hoje no Rio, no Maraca, é contra um outro grandão carioca, o Fluminense. A vitória palestrina sobre o Galo na rodada passada no Allianz Parque por 3-2 nos acréscimos aproximou o Verdão dos primeiros colocados. A ordem na academia é seguir subindo. Para nossas pretensões da competição é importante esse jogo, como tem sido todos os outros e como vai ser daqui para frente, até para poder encostar, né, de vez no pessoal lá de cima. Creio que, né, o Roger vai pensar na melhor estratégia aí, né, analisando bem o Fluminense para passar para a gente vai poder fazer aquilo que ele pedir para fazer um bom jogo, se Deus quiser sair com a vitória. Confirmado por Roger como o titular de agora em diante, até que prove-se o contrário, o Everton será o goleiro. Os da linha, mistério.
Lucas Lima cumpriu suspensão, está disponível. Se joga, é uma outra conversa. Borja e Guerra machucados, fora, recuperando-se fisicamente. O técnico fechou o treino de véspera e não confirmou a equipe que encara logo mais o Flu. Gustavo Scarpa pode aparecer novamente em campo e pela primeira vez diante de seu ex-clube, contra o qual trava batalha milionária na justiça. Um campeonato à parte que pode ou não influenciá-lo. Scarpa é um menino bom, né, cara? Você vê, acho que o Fluminense é passado na vida dele. Eu vejo ele muito feliz aqui, sei que ele vai lá fazer o trabalho dele como todos nós vamos, né? A única coisa que a gente pode fazer é dentro de campo, então o que vai vir de fora não vai passar para dentro de campo, a gente tem certeza que vai fazer um bom jogo e vai ajudar ele no que precisar. No Fluminense, o escolhido para falar antes da partida foi o artilheiro do Brasileirão, o jovem atacante Pedro, que já balançou as redes nesse campeonato por 9 vezes. Como você está trabalhando esse sucesso que está dentro da tua cabeça? Eu trabalho agora da mesma forma que eu trabalhava de quando eu não era titular no Fluminense. Eu sei de onde eu vim, sei que eu trabalhei para chegar nesse momento e não ia deixar escapar essa oportunidade. Mas com os pés no chão, com o trabalho, eu venho conquistando o meu espaço e não vai ser diferente porque eu sou o titular, sou o camisa 9 do Fluminense. Vou continuar trabalhando da mesma forma e pensar maior ainda porque a responsabilidade vai aumentando no decorrer do campeonato e eu sei que eu vou trabalhar mais ainda para chegar no topo do Fluminense. O que te preocupa mais, o Palmeiras ou o Scarpa? Não, o Palmeiras tem que pensar no time todo, né? O elenco deles é muito bom, não vamos pensar só no jogador. O Scarpa está do outro lado, agora é pensar em ganhar o adversário, mas o foco não é só nele, sim no Palmeiras. Ô Flávio, o Palmeiras, desde o ano passado, está patinando muito, não consegue engrenar, não consegue, sabe, de repente, você olha, e aí, a gente tem esse discurso que o treinador tem que ter tempo e tudo mais, mas a coisa não tá. O Palmeiras trocou muito de treinador. Esse é o ponto, né? E exatamente por aí, sabe, Celso? O ano passado, ele passou o Alberto, passou o Cuca, passou o Eduardo Batista, lembra disso? Foi uma loucura. Depois o Roger pegou no final, tal. Poderia estar um pouco melhor? Talvez. Não, mas assim, o Roger, quando eu conversei, eu gosto muito de conversar com o Roger, é um cara muito inteligente. E o que foi pedido a ele, eu queria até que o palmeirense, o espectador já entendesse uma coisa. Uma coisa é montar um time. Outra coisa é montar um sistema. O que foi pedido ao Roger é montar um sistema. O que é montar um sistema? Por exemplo, o Barcelona tem um sistema de jogo. Não importa quem é o técnico, o jeito de jogar do time. Fica uma herança. O Grêmio é uma herança do Roger Machado. Isso. O sistema de jogo é uma coisa que, independentemente do treinador, a coisa vai fluir. E o treinador só vai dar o toque pessoal dele. O Atlético de Madrid tem um sistema. Você sabe qual é o sistema do Atlético de Madrid. Vai jogar fechado, contra-atacar rapidamente. A Bélgica tem um sistema de jogo. E o que se queria criar Palmeiras era uma identidade de futebol, um sistema de jogo que independesse do Roger. Isso é mais trabalhoso, isso é mais difícil, é DNA que você está mexendo, né? Mas para isso você precisa ter respaldo, e parece que o Palmeiras está tendo respaldo. Demora, quando pega também a coisa fica legal. Claro. A gente falava, o Palmeiras sinaliza uma coisinha, depois ele volta, é verdade, tá? Uma certa irregularidade. Mas eu vejo, eu não consigo imaginar alguém fazendo um trabalho melhor que o Roger. Assim, esse tipo de trabalho, não consigo. Até porque há essa história do Grêmio que você acabou de citar. Claro. Aí chega qualquer Renato Gaúcho toca. Porque aí é só blá, 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 conversa mole, segurar o jogador, somebody love, sabe esse negócio? Você não precisa ser tão bom treinador assim. Então eu vejo o Roger como estrategista e o Renato é um bom... executor. Ele trabalha em meu grupo, né? Ele é bom de conversa, ele é bom, que é legal também, que é uma virtude. Sim. Você tomar conta de um grupo não é uma coisa simples. Tem o quê de Carlos Alberto Silva? É bom de grupo, né? Bom criar um sistema é uma coisa um pouco mais complexa. Por isso que eu dou um tempo e respeito muito o que está sendo feito no Palmeiras. Sem dúvida, um crédito, sem dúvida. Agora, o Palmeiras é aquela coisa, você fica sempre, né? Você olha no papel, é favorito contra o Fluminense, mas ganhou do Atlético Mineiro. Tudo bem que o Atlético Mineiro é um bom time, jogou bem contra o Palmeiras, mas ganhou na Bacia das Almas e num clima de derrota.
Vamos ver, né? Tá na hora do Palmeiras. Ajuda da torcida, estava ajudando demais. Nossa, maravilha. Impressionado como a torcida brasileira apoia. Me lembra muito a torcida do Boca, do Borussia Dortmund. Foi um apoio sensacional. 9 partidas completaram ontem a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Apenas um jogo acabou em 0-0 e foi no confronto entre CRB e Criciúma em Maceió. Em Belém, o Paysandu venceu o Guarani por 1-0. Veja os gols dos outros jogos. No Estádio do Café, o Londrina recebeu o Oeste e não deu chance para o time paulista. Com 2 gols de Dagoberto e outro de Leandro Amaro contra, o Tubarão venceu o jogo por 3-0 e se afastou um pouco mais da zona do rebaixamento. O Coritiba visitou o Goiás e conseguiu um ótimo resultado. Natan fez o gol que garantiu a vitória ao Coxa já aos 30 minutos do segundo tempo, 1-0. No duelo entre equipes dentro do Z4, o Brasil de Pelotas levou a melhor diante do Boa Esporte. Pereira e Maicon Assis construíram a vitória do time gaúcho 2-0. O Brasil é o 17º e o Boa é o lanterna. Jogando em Araraquara, a Ponte Preta vacilou diante do Juventude e foi derrotada por 1-0. Elias, logo aos 4 minutos de jogo, definiu o resultado. O São Bento fez a lição de casa e derrotou o Sampaio Corrêa em Sorocaba. Ricardo Bueno e Branquinho abriram 2 gols de vantagem ainda na etapa inicial. Quase no fim, Esquerdinha descontou, mas a vitória ficou mesmo com o time paulista, 2-1. Na parte de cima da tabela, o Figueirense venceu o Vila Nova e tirou a 3ª posição dos goianos. Kleberson e Patrick marcaram no primeiro tempo, abrindo boa vantagem para o Figueira. Maguinho tentou iniciar uma reação, mas o placar de 2-1 permaneceu até o final. Agora o Vila é 5º colocado. O líder Fortaleza deixou a vitória escapar contra o Avaí no Castelão. Dodô fez 1-0 cobrando pênalti. Só que aos 35 do segundo tempo, a resposta veio na mesma moeda. Guga colocou lá dentro e definiu o empate. 1-1 e fim de papo. O assunto agora é a Copa Sul-Americana, que vai ter equipes brasileiras em campo nesta noite. O Vasco enfrenta a LDU às 7h30 em Quito, no Equador, e às 9h45 o Bahia recebe o Cerro do Uruguai no estádio de Pituaçu. Em Salvador, 2 jogos movimentaram a rodada de ontem, então veja os gols. O Sport Huancayo do Peru precisava reverter o placar de 2-0 sofrido pelo Caracas no jogo de ida. O time da casa foi para cima e Salinas de cabeça fez 1-0. O empate veio aos 27 minutos. Dias recebeu na grande área, tocou na saída do goleiro e deixou tudo igual. No finalzinho do primeiro tempo, Valverde fez boa jogada e fuzilou o goleirão. 2-1 Huancayo. Veio o segundo tempo e com ele o show de Dias. Ele, que já tinha feito 1 no primeiro tempo, marcou mais 2 no segundo. Virada do time venezuelano, 3-2. A 3 minutos do fim, Sauni tentou iniciar uma reação para a equipe mandante. Mas nos acréscimos, Aristeguieta garantiu a vitória do Caracas e o time na próxima fase da Copa Sul-Americana, 4-3. O Júnior Barranquilla devolveu o placar de 1-0 que havia sofrido para o Lanús na Argentina. Dias fez o gol que levou a partida aos pênaltis. No fim das contas, melhor para a equipe colombiana, que se beneficiou dos 3 erros dos argentinos e se classificou para enfrentar na fase seguinte o vencedor de São Paulo e Colón, da Argentina. E 2 jovens brasileiros mudaram de casa nessa janela de transferência europeia. Richarlison foi conhecer as instalações do Everton, enquanto Malcom foi apresentado no Barcelona. A Roma esteve perto da contratação, mas o Barcelona atravessou o negócio e Malcom é oficialmente jogador do clube catalão. O valor da transação gira em torno de 179 milhões de reais, mais 4 milhões variáveis. O atacante, que estava no Bordeaux da França, falou sobre a sensação de defender a camisa do time espanhol. Uma sensação única, alegria, estar realizando um sonho e poder estar vindo para um clube, o maior clube do mundo, e espero dar muitas alegrias para essa torcida.
Aprovado nos exames médicos, Malcom fechou o contrato de 5 anos com o Barça, que já está nos Estados Unidos para o início da pré-temporada. No próximo domingo, a equipe espanhola enfrenta o Tottenham pela International Champions Cup no estádio Rose Bowl. Quem também está de casa nova é Richarlison. A mudança foi interna, na própria Inglaterra. O ex-jogador do Fluminense deixou o Watford e fechou com o Everton por 5 anos, numa transferência de quase 223 milhões de reais, o que faz dele o reforço mais caro da história do clube, ao lado do islandês Sigurdsson. A contratação de Richarlison foi um pedido do novo técnico do Everton, o português Marco Silva, com quem o atacante trabalhou na temporada passada. O Marco Silva é um cara que se tornou um pai para mim lá no Watford. Então, eu tenho uma amizade muito boa com ele e espero render dentro de campo e mostrar o meu talento, porque o Everton está apostando em mim, então pretendo honrar essa camisa e mostrar dentro de campo para que eu vim. É a movimentação no mercado, o Richarlison, portanto, dá um upgrade na carreira, o Everton é um pouco melhor, não é time que vai brigar por título, mas é competitivo, e o Malcom caiu do céu, né? Quer dizer, estava acertado com a Roma, com todo o respeito que merece a Roma, mas ir para um Barcelona, não por acaso o Barcelona atravessou e tudo mudou, claro. Né? Com todo o respeito que merece a Roma, o Barcelona é o Barcelona, é um clube fantástico, com uma filosofia também fantástica, que todo mundo aprecia, do futebol, do jogo bonito, do jogo ofensivo, da posse de bola. E ele é um jogador que amadureceu muito, né? No Corinthians ele ainda era um garoto que tinha suas disparadas e, claro, com esse tempo de Europa já pôde aprender um pouquinho mais do ponto de vista tático e tudo mais, até o ponto de ser contratado. Um pouquinho mais que você quer dizer é tudo, né? É tudo, não, eu digo um pouco mais porque... Simplesmente aprendeu a jogar futebol. É que com o Tite tem esse mérito de mas aqui é muito conquistar a disciplina tática. Aqui então, o cara é boleirão e chega lá, aprende a jogar futebol ou não aprende, né? E não só aprende a questão do futebol, mas como também amplia do ponto de vista cultural, de conhecimento, de liderança. Vira outro jogador, outra história, outro profissional. Então que ele tem uma boa sorte. Foi trairagem do Barcelona. Tudo isso é verdade, mas que eles mostraram que tem dirigentes vigaristas, isso sem dúvida que, aliás, não é a primeira vez, né? Tudo isso é legal, mas tem uns vagabundos que dirigem, tem. Sandro Rossell era sócio de Ricardo Teixeira e está em cana. Muito bem, e como você falou, Celso, sobre o Tite, vamos falar sobre ele agora. Segundo alguns veículos de imprensa brasileira, o treinador Tite renovou nos bastidores o contrato com a seleção até 2022, possibilitando o técnico de seguir no comando até a Copa do Catar. Tite será o primeiro treinador a seguir no comando da seleção brasileira após o Mundial desde 1978, quando Cláudio Coutinho teve a chance de permanecer mesmo sem levantar a taça na Argentina. Tite não terá muito tempo de descanso, já que no começo de setembro a equipe brasileira faz 2 amistosos nos Estados Unidos. Um contra a seleção local e o outro contra El Salvador. O primeiro grande desafio do Tite está marcado para o ano que vem, com a disputa da Copa América aqui no Brasil. E vale ressaltar que a CBF ainda não oficializou o acordo. Não, mas está fechado. O Tite continua. E alguém pode estar se perguntando, mas Tele Santana também não dirigiu a seleção na Copa de 82, de 86? Só que o Tele saiu depois da Copa de 82, assumiu o Evaristo de Macedo, se não me falha a memória. O Parreira, acho que teve uma passagem, ou foi só o Evaristo de Macedo? Só Evaristo. Aí a campanha não foi boa e o Tele era um deus, todo mundo começou a pedir a volta do Tele. Voltou nos braços do povo. Exatamente. Ele estava na época como comentarista do SBT. Olha! Ele era colega de imprensa. Largou, né? Aí a seleção começou a patinar e ele voltou. O Parreira acho que assumiu depois, quando o Tele saiu em 86, com um período. Pode ser. E aí, como eu já sabia, né? Você, né, Flávio, acreditava que ele não deveria ter renovado. Eu acho que para a CBF foi maravilhoso. Para o Tite, não. Eu, se fosse ele, não continuaria. Eu faria um outro projeto de carreira, vão pegar no pé, vão encher o saco, ele vai continuar respaldando a CBF, o que é uma tragédia. Eu acho que eu não ficaria. E eu adoro o Tite. O Tite é um dos caras que eu não misturo profissão com amizade. Mas você acaba tendo mais... E eu sou amigo do Tite quando ele era reserva da Portuguesa, tá? Olha. Então não é de agora, não. Depois que ele ficou machucado no Guarani, a gente é amigo há muitos anos. Amigos mesmo.
Se ele perguntar para o amigo dele, eu vou falar, olha, você está dando respaldo para quem não merece respaldo. E duvido que ele chegue até o Qatar em 2022. Eu torço muito por ele, muito mais por ele do que pela seleção brasileira. Já disse isso aqui mais de uma vez. Mas eu acho muito difícil que ele chegue a 2022, porque vai ter muita pressão em cima e não vão demorar para dar a cabeça. Não há ética, não há seriedade, a CBF não tem projeto nenhum, eles pretendem dar cabeças. O Tite ficou porque é o melhor respaldo. Senão, quem vai? Quem vai? É a tal história de quem vai, né? Então, eu acho que foi mais por aí. O pensamento da CBF é esse. Agora, vão dar tempo para ele criar um esquema, criar uma filosofia, fazer uma situação nova? Duvido. Se perder a Copa América, já vão começar a encher o saco. Porque é assim que o futebol brasileiro funciona. E outra coisa, né? A gente está dizendo aqui que já fechou com a seleção brasileira. A CBF, inclusive, acabou de divulgar no site, portanto, oficialmente. Então não existe nenhum senão. Ela já divulgou? Já divulgou. Então agora é oficial. É isso aí. Olá, o Gazeta Esportiva volta falando do Santos. O jogo é contra o Flamengo às 9h45 na Vila Belmiro, mas o assunto no Peixe ainda é a demissão do técnico Jair Ventura. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Planejamento é uma palavra que parece não fazer parte do dicionário da diretoria do Santos. Não podia ser pior o momento para demitir o técnico Jair Ventura. Se não havia confiança no trabalho dele, por que a troca não foi feita durante a parada para a Copa do Mundo? Uma pergunta bem difícil de responder. Obviamente que é um momento difícil para a gente, principalmente no Brasileiro. A gente está lá embaixo, mas se a gente for ver na Libertadores, classificamos em primeiro, Copa do Brasil também. Então, mas obviamente que um dia como esse são difíceis pelo carinho que a gente tem pelo Jair, e tenho certeza que ele vai ter muito sucesso na carreira dele pelo trabalho que ele fez aqui, pela pessoa que ele é. Para piorar, a decisão de mandar Jair Ventura embora foi tomada depois de 2 resultados normais: empates no clássico contra o Palmeiras e no jogo fora de casa contra a Chapecoense. A gente não esperava. Mas eu acho que isso não cabe a gente, cabe à diretoria, eles estão ali para isso. E a gente está aqui para defender as cores desse clube que é tão grande. Eu acho que esse momento, como falei, é difícil. Mas hoje a gente tem o Serginho, que é não só nosso treinador, mas um ídolo nosso e da torcida, que conhece muito bem nosso dia a dia, os jogadores que são. Eu acho que o próximo treinador que vai vir vai ser muito bem recepcionado, porque tem um ambiente muito bom aqui. O Santos de Serginho Chulapa, pelo menos nos nomes, será muito parecido com o de Jair Ventura. As novidades no time serão Alisson, que cumpriu suspensão automática contra a Chapecoense, e Rodrigo, recuperado de lesão. Eles entram nos lugares de Jean Mota e Renato. A formação terá praticamente 4 atacantes, com a escalação de Rodrigo ao lado de Gabigol, Eduardo Sacha e Bruno Henrique. Pelo treino não mudou muito. Então, mas eu acho que tem que mudar nossa postura, nossa vontade de vencer. Estamos em casa, precisamos dos 3 pontos. A gente tem um elenco muito forte, a vida é assim. E tem outra oportunidade para ir em busca da vitória e acalmar um pouco o que está acontecendo aqui no Santos. O duelo dessa noite vai marcar o reencontro de um ídolo que fez história com a camisa do Peixe, mas agora está defendendo o rubro-negro carioca. Enfrentar o Santos ali na Vila Belmiro é sempre muito difícil, fora também, mas principalmente ali é muito difícil. Então nós temos que ir com toda a atenção, com todo o respeito e ao mesmo tempo sabendo aquilo que nós queremos, sabendo que estamos preparados para ir lá dentro e fazer um grande jogo. Então as dificuldades, elas irão existir, independente do momento que o clube vive. Daqui para frente será cada um jogo mais importante que o outro, né? Nós sabemos que esse jogo do Santos, ele não irá decidir o nosso futuro, mas com certeza nos ajudará muito nessa caminhada, né, para o nosso objetivo. Então nós temos encarado sempre o próximo jogo como muito importante e procurar fazer de tudo para vencê-los, né? Então esse é o nosso pensamento. Não tem por que dar atenção diferente para o Santos da que nós demos para o Botafogo, por exemplo. Então o nosso comportamento ele será o mesmo, a nossa maneira de jogar será a mesma e nós esperamos alcançar os nossos objetivos. A situação do Flamengo, Flávio, ela não é tão confortável, não.
se perder do Santos, que é algo que pode ocorrer, apesar de ser favorito, o Flamengo tem mais time, pode até perder a liderança. Nessa altura do campeonato, ano passado, tudo bem que foi um campeonato fora da curva. O Corinthians tinha 36 pontos, 6 a mais que o Flamengo hoje e 8 a mais que o segundo colocado na ocasião, que era o Grêmio. Não tinha ninguém no pé, né? Não tinha ninguém São Paulo tá bem no pé. colado, né? Pois é, agora no Santos, como está perdida essa diretoria? Primeiro, ontem disseram que não se interessava por técnico estrangeiro. Aí hoje já surgiu informação que estava tentando falar com o Osório e com o São Paulo. E o Abel Braga. Que Abel Braga... Flávio, vê se eu estou louco. O que tem em comum o trabalho do Abel Braga com São Paulo e Osório? Diz para mim. Você consegue ver alguma coisa em comum? Os três são técnicos de futebol. Não, sabe, gente, só se o Osório mudou muito o pensamento dele. Ele ficou horrorizado com o que ele viu aqui no futebol brasileiro, recebendo WhatsApp de presidente. Então, o nível dos caras é outro. O cara está acostumado. O São Paulo já fez uma asneira de dirigir a seleção da Argentina. Se ferrou, recuou na carreira, jogou tudo no lixo. Virou motivo de chacota e tudo mais. Exato. O Osório já teve a cota dele aqui. Esquece isso, gente. Esquece. Para com isso. Eles não sabem o que eles estão fazendo, não. Não sabem. Eles contratam um cara aqui, para um time com DNA ofensivo, um cara que joga na defesa. E dizendo que vai ser ofensivo. O negócio é horroroso. Dizendo que vai ser ofensivo. Olha, vai acabar sendo um nome normal, nome comum, daqueles triviais que eu não tenho nada contra, e o cara vai ter que segurar sozinho a onda. Vai pôr a cara dele para bater, porque os caras não sabem o que estão fazendo. Com o Dorival, de novo. Que é quem chega lá, nada contra, mas eles vão jogar tudo na mão do Dorival e ele que se vire. Que é o de sempre. Venceu, continua, perdeu. Não tem ideia de nada, não tem conceito de nada, ou seja, mais do mesmo. Mesma coisa. Tinha 5 candidatos, pelo jeito, quem caísse dava na mesma, né? Eita, nós. Voltamos a falar ao vivo com o repórter Alexandre Silvestre, que segue na Arena Itaquera, acompanhando a expectativa para o jogo de daqui a pouquinho, às 9h45, entre Corinthians e Cruzeiro. Mais uma vez, boa noite, Silvestre. 9h45 e frio, hein? Despenca a temperatura aqui na região de Itaquera, 16 graus nesse momento e caindo. E o jogo só começa às 9h45. Torcedor, não faça como esta anta chamada Alexandre Silvestre, traga um agasalho. E eu cometi um erro na entrada anterior, sou ruim de matemática. O Corinthians não está a 4 pontos do Cruzeiro, e sim a 5 pontos do Cruzeiro, o adversário dessa noite. O Corinthians é o 8º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro com 19 pontos e o Cruzeiro na 4ª posição tem 24. Os dois times se pegaram durante a Copa do Mundo, durante a paralisação, 2 partidas amistosas recentemente. No Mineirão o Corinthians venceu, aqui em Itaquera deu empate. Robinho, nome importante do Cruzeiro, jogador conhecido do público de São Paulo, passou com certa relevância pelo Palmeiras. Quem é que, principalmente São Paulinos, não se esquecem de Robinho, gols de cobertura, chapéu no Rogério Ceni, aquela coisa toda. O Robinho falou nas últimas horas com a imprensa, analisou o resultado desses jogos contra o Corinthians, o tipo de influência que esses jogos podem ter na partida dessa noite, que vale 3 pontos pelo Campeonato Brasileiro, e aproveitou para dar uma cornetadinha no gramado da Arena, que é espetacular, um campo de primeiro mundo, tecnologia de ponta, mas realmente é muito escorregadio. Todos os jogadores já conhecem, sabem que lá na Arena é difícil jogar, molham muito, né? É uma grama diferente, você tem que jogar de trava, não tem como. Até de trava eu acabei escorregando lá. É como eu falei no jogo, lá foi amistoso, a gente não estava muito preocupado com o resultado. Sei que para muitas pessoas que comentam é importante falar do resultado, mas para nós jogadores era ali, só era para pegar um ritmo mesmo. Algumas divididas, é claro que você vai tirar o pé, respeitando também o companheiro que está do outro lado, né? Até foi um jogo mais forte, teve umas divididas até meio diferente do que é um amistoso. E agora não, agora é pegada, não tem essa de tirar o pé, dividida, vale 3 pontos. Lá a gente estava tentando entrar no ritmo, você não fica muito preocupado com o placar, você procura fazer mais do que você treinou, o que você trabalhou. Agora não, agora é um jogo disputado, valendo 3 pontos. É um concorrente direto aí, eu acho, na briga pelo título com a gente. Nós estamos nos aproximando ali dos líderes, né? Então a gente vai lá para buscar essa vitória. Bom, o Robinho não está confirmado, aliás, os times não estão confirmados. O Mano Menezes pode poupar 1 ou 2 titulares para a sequência de jogos que
será realmente muito importante para o Cruzeiro, que tem, além de Corinthians, São Paulo, o Santos pela Copa do Brasil na semana que vem, Corinthians e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, enquanto Osmar Loss promove como principal novidade para esta noite o retorno de Jadson à equipe titular, jogando por dentro, armando pelo meio de campo e não pela beirada. O Cleison também retorna ao time, vai jogar aberto na ponta. O Corinthians em busca da reabilitação no Campeonato Nacional. E o professor Osmar Loss talvez ganhe um reforço nos próximos dias. O Corinthians está negociando com o Real Madrid o empréstimo do Sérgio Dias, um jovem atacante promissor que foi revelado no Paraguai, no Cerro Porteño, fez até gol no Corinthians na Libertadores de 2016 na fase de grupos, um jogador que chegou ao Real Madrid com 18 anos, hoje ele tem 20, é um atacante de muita habilidade. Porém, ele machucou seriamente o joelho no ano passado, está em fase de recuperação. O Corinthians pode conseguir um empréstimo dele de graça. O Real Madrid talvez banque parte do salário, empréstimo até o final do ano que vem. Mas o jogador passará, se é que não passou ainda, às escuras, por exames médicos, para o Corinthians bater o martelo e tentar trazer por um preço justo, bancando só uma parte do salário do jogador, esse Sérgio Dias, que pode ser um atacante importante para o decorrer do campeonato. Boa noite a todo mundo aí. Boa noite, Silvestre. Olha, eu vou te defender. Assim, hoje esquentou mesmo à tarde. Até ontem a Mariana Mendoza falou que ia esquentar à tarde. E em Itaquera, às 9h45, meu amigo, aí eu vou concordar. É anta mesmo. Em Itaquera você tem que levar blusa em qualquer circunstância. Mas no estado do Corinthians é tudo aberto. No verão mesmo, sempre leva um agasalho, porque sempre esfria no final da tarde. Então você está concordando também com essa afirmação que eu discordei completamente. Não, um excelente repórter, mas o comportamento foi, como diria você... inadmissível. Burro, diria Flávio Prado. Nunca. Eu ia defender ele, mas até a página 2 não dava mais. Ele é um homem que gosta do frio. Agora, esse Dias paraguaio, Flávio, está no time B do Real Madrid? Eu não conheço o jogador. É molecada, é menino que aparece e... Não sei eu não sei, deve ter alguma negociação. Claro, tem empresário envolvido, não sei o que é. Não conheço o jogador. Mas na situação do jeito que está, bem-vindo. Depende, né? Não sei, eu não conheço o jogador. Deve ter algum interesse, alguma coisa. Claro. Porque raios o Real Madrid emprestaria um jogador para o futebol brasileiro? Que ele vai retroagir taticamente. Claro. Entendeu? Não, gente, eu não estou falando isso por mal, não. Olha o jogo que a gente quis ver lá e vê o jogo, olha aqui. Olha o que o jogador brasileiro vira quando ele joga lá. Ele muda, né? É um time vencedor do Champions League, não tem que discutir. Muito Casemiro. Alguém convocaria o Casemiro de São Paulo para a seleção? Alguém teria coragem de não convocar o Casemiro europeu para a seleção? Muda tudo. O Malcom, vários exemplos. Infelizmente, nós estamos muito atrasados no aspecto tático, não por culpa dos treinadores, porque não tem tempo para trabalhar. O cara faz uma legítima defesa. E ele não tem respaldo também. Isso, a base é mal revelada, porque também o treinador da base tem que fazer tudo correndo. O problema no Brasil é gestão. Nós não temos gestores sérios e competentes. Então, o cara volta no nível. O cara que vem para cá, ele piora taticamente. Não sei se o Real Madrid teria interesse em fazer isso, a não ser que seja um jogador descartável. Muito bem, agora é hora de falar do São Paulo, que amanhã vai para Porto Alegre enfrentar o Grêmio. O repórter Adriano Dolfo esteve no CT da Barra Funda acompanhando a quarta-feira do Tricolor. Confira. A quarta-feira foi marcada por mais um dia de treinamento fechado à imprensa aqui no Centro de Treinamento do São Paulo. Foram permitidas apenas imagens do aquecimento. E antes da gente atualizar o noticiário, a gente vai acompanhar a segunda parte da entrevista exclusiva do técnico Diego Aguirre para a TV Gazeta com o repórter Osmar Garrafa. Você tem como rivais aí na parte alta da tabela, que são times apontados por nós como favoritos. Flamengo, Palmeiras, o Cruzeiro estão envolvidos em 3 competições. O São Paulo está em 2 competições, né? Tem o Inter que só está no Campeonato Brasileiro. Como é que você vê? Isso é alguma vantagem para o São Paulo? O São Paulo pode acabar priorizando o Campeonato Brasileiro e deixar os outros se matarem nas 3 competições? Como é que você trabalha isso? Não, vantagem nenhuma. Uma coisa que temos que pensar, que vão 14 rodadas de Campeonato Brasileiro e ainda ficam 20 tantas. Está todo por acontecer. Esto está comenzando, no podemos tener una ansiedad de falar quién va a ser el campeón, quién es el favorito, si ainda no comenzó esto. De aquí a cuando pasen 10 rodadas más, va a dar para ver quién está realmente para brigar por el título y quién no. Sí. Hoy no da ni para especular porque un time tem
3 pontos mais que outro um mais. Você perde um jogo ou dois e perde a vantagem. A torcida do São Paulo está rindo à toa. Passou um final de semana que há muito não se passava. A gente sabe da rivalidade que é contra o Corinthians. O São Paulo, com autoridade, venceu o Corinthians. Na linguagem, o São Paulo atropelou o Corinthians, é a verdade. E teve muito do seu dedo. Primeiro que o time está jogando uma bola refinada. E aí se aparece com o Reinaldo lá. Foi a diferença e apareceu jogando que não é muito normal. Fala pra gente como é que baixou isso na sua cabeça durante a semana, que você maturou para realmente fazer uma vitória com muita autoridade frente a um dos maiores rivais do São Paulo, no caso do Corinthians. A intenção foi controlar um pouco, ter mais pressão aí sobre a bola. E Reinaldo, eu falei com ele dia antes, já me falou que tinha jogado em outros times, não aqui em São Paulo, mas em outros times. Não era uma posição que ele desconhecia. E ele falou, sim, eu posso jogar sem problema. Então não foi uma improvisação, uma coisa que achamos que foi a melhor para esse jogo. E deu certa, e claro que ninguém imaginava que Reinaldo ainda ia fazer 2 gols. Aconteceu e estamos todos felizes. Tá certo, Aguirre, eu já queria deixar um recado para você ficar esperto, porque com a sua campanha, com o seu trabalho, né, pode ser um dos nossos convidados no Troféu Mesa Redonda do final do ano, porque tem um trabalho aí sendo reconhecido, acho que você está entre os favoritos. Então já vamos pegar no pé do Juca aqui, na sua agenda, porque olha que tem grande possibilidade de você estar com a gente lá. A palavra favorito não faz parte de meu dia a dia, para a mesma coisa que para jogadores, menos para mim. A expectativa não é sua, a expectativa é nossa. Nós que estamos com essa expectativa. Tá bem. Já estamos preparando uma cadeira para você lá e torcendo muito para que você possa estar lá com a gente no final do ano. Quem sabe aí como técnico campeão do São Paulo, já fez sua história como jogador e agora fazendo sua história como técnico. Jogo a jogo. Tá certo? Obrigado. Tchau, gente. Valeu. E chegou ao fim o caso Éder Militão no São Paulo. O lateral direito de 20 anos tinha contrato com o clube até janeiro de 2019 e um acerto com o Porto assinado. A diretoria endureceu a negociação e finalmente ocorreu um acordo. O clube paulista ficará com 4 milhões de euros, cerca de 17 milhões de reais, e mais 10% do total de uma futura venda do jogador. Poderá ainda utilizar o atleta em mais 4 partidas. Assim, Militão está confirmado como titular no duelo desta quinta-feira contra o Grêmio em Porto Alegre. Fato que preocupa são os atletas pendurados com 2 cartões amarelos. A lista tem ao todo 7 jogadores: Anderson Martins, Arboleda, Éder Militão, Reinaldo, Regis, Jusilei, Hudson, Lisiero e ainda Nenê. Em relação à última partida contra o Corinthians, o técnico Diego Aguirre vai contar com 3 novidades para esse duelo contra o Grêmio: o goleiro Sidão, o atacante Everton e o meia Araruna. Do CT da Barra Funda, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta. Bom, São Paulo realmente surpreendendo com a campanha que está fazendo. Sim, né? E tudo a ver com o Diego Aguirre. Sim, tudo a ver. Estou falando Diego Aguirre e Lugano. Lugano que teve a ideia, parabéns, e o Diego Aguirre muito bem, trabalhou bem com o grupo que tinha. Sobre Militão, de novo aquela história que eu falei. Se ele tiver capacidade tática, inteligência tática, não deu para ver exatamente aqui, embora jogue várias funções e tal, tiver inteligência tática, vai arrebentar. E aí você compare. Se não tiver, não dura muito lá, volta. Muito bem, agora vamos aos resultados da nossa enquete. Em caso de derrota para o Cruzeiro, Osmar Loz corre o risco de ser demitido? E a maioria respondeu que sim, com 78% dos votos. Nessa questão, né, o risco é absoluto para qualquer treinador. É verdade, sempre. Ficamos por aqui, vamos encerrar o Gazeta Esportiva fazendo uma homenagem ao mestre do samba, Nelson Sargento, que está completando hoje 94 anos. Boa! Um beijão e tchau. Aliás, no mesmo. A Aguirre não está com risco, não. Notícias. Buenas noites.